Ninguém esperava que ela tivesse coragem de voltar ali. Por que agora? Por que eu tive que voltar aqui? Nem mesmo ela. Mas naquela tarde quente, diante de todos que riam da sua dor, algo aconteceu. Algo que mudaria para sempre o destino daquela jovem humilhada. O sol castigava o chão seco da pequena cidade de Santa Ângela. As botas da jovem Clara levantavam poeira a cada passo hesitante em direção ao centro da praça, onde acontecia a tradicional Feira dos Produtores. Era o maior evento do mês na região, e todas as famílias se reuniam ali, não apenas para vender seus produtos, mas para manter as aparências, reforçar alianças e alimentar boatos. Para Clara, estar ali era como caminhar sobre brasas. Não havia um olhar que não a seguisse, uma língua que não sussurrasse seu nome com desdém. Ela sentia as costas queimarem, não pelo calor, mas pelos olhos maldosos que pareciam atravessá-la. 2 meses antes, ela havia sido expulsa da própria casa após seu pai descobrir que ela estava grávida. O homem, um religioso, severo e orgulhoso dono de terras, a acusou de trazer desonra para a família. Clara não teve sequer a chance de se defender. Mal teve tempo de juntar suas roupas antes de ser arrastada para fora do portão da fazenda, com os gritos da mãe ecoando em silêncio, impotentes, temerosos, abafados pela vergonha. Desde então, vivia com a tia no povoado vizinho, costurando roupas para sobreviver. Mas precisava voltar. Precisava buscar a carteira de trabalho que deixara no quarto e entregar documentos importantes na prefeitura. Jurara que entraria e sairia em silêncio. Mas não contava com a presença de Ângela, a filha do prefeito, e sua antiga colega de escola, que agora liderava um grupo de mulheres ao lado da barraca de doces. "Olhem quem decidiu voltar", disse Ângela em voz alta quando Clara passou por perto. "Não é ela que enganou o próprio pai e ainda teve a audácia de fugir com um qualquer?" O riso que seguiu soou como um tapa. Clara sentiu o rosto esquentar. Tentou ignorar, manter o passo firme, mas não havia como fugir dos cochichos, dos olhos semicerrados, das mãos apontando. "Que vergonha! E ainda tem coragem de aparecer aqui", disse outra mulher mais velha, balançando a cabeça. Clara sentiu a garganta fechar. Queria gritar, se explicar, dizer que não tinha feito nada errado, que tudo era uma mentira mal contada por quem queria escondê-la do mundo. Mas sabia que ninguém ouviria. Não naquela praça, não naquele palco de hipocrisia. Tentou acelerar o passo, mas tropeçou em uma pedra e caiu de joelhos bem no meio do caminho entre as barracas. O impacto do chão seco e pedregoso cortou-lhe as palmas das mãos. As risadas cresceram, ecoando como um trovão cruel. "Olha só, nem para andar serve", zombou Ângela, gargalhando. Clara mordeu os lábios, sentindo o gosto do próprio sangue, e tentou se levantar, mas os joelhos tremiam. Foi quando uma sombra projetou-se sobre ela. Alguém alto estava ali, entre ela e o sol. "Chega", disse uma voz grave, autoritária. Todos silenciaram. A multidão virou-se na direção do homem. Era Rafael Antunes, o novo proprietário da fazenda Boa Esperança, uma das maiores da região. Tinha comprado a propriedade apenas 6 meses e desde então circulava um boato sobre o seu passado, que havia sido um juiz no sul do país, que perdera tudo após um escândalo e que escolhera o interior para recomeçar. Ninguém sabia ao certo. "Vocês perderam a vergonha?", ele continuou, olhando ao redor. "Desde quando é aceitável humilhar uma mulher no meio da rua?" Clara não conseguia acreditar. Rafael estendeu-lhe a mão. Ela hesitou por um segundo, depois aceitou, deixando que ele a ajudasse a levantar. "Está machucada?", perguntou, olhando suas mãos feridas. Ela fez que não, com a cabeça. Incapaz de falar, o silêncio era absoluto. Nem Ângela ousou responder.
Pode ir, disse Rafael em tom firme. Cuide do que veio fazer, e se alguém voltar a tratá-la assim, vai ter que se explicar comigo. Clara engoliu seco. Queria agradecer, mas as palavras não saíam. Limitou-se a olhar nos olhos daquele homem desconhecido que, em minutos, havia mudado o rumo de sua história. Ele virou-se e foi embora, deixando um traço de silêncio e olhares constrangidos. Clara seguiu seu caminho, de cabeça erguida, mesmo com os joelhos sangrando e o coração disparado. Clara chegou à prefeitura com os documentos em mãos e o corpo ainda trêmulo. A recepcionista a olhou com certa pena, mas não disse nada. O silêncio, ali, era preferível aos olhares de julgamento que pairavam do lado de fora. Após resolver o que precisava, caminhou em direção à rua principal, tentando decidir se iria até a antiga casa ou deixaria a carteira de trabalho para outro dia. Mas algo dentro dela, talvez orgulho, talvez um impulso de libertação, a empurrou adiante. A fazenda do pai era afastada, a alguns quilômetros da cidade. Clara pegou o ônibus local, sentou-se ao fundo e manteve o olhar fixo na janela, observando os campos que se estendiam até o horizonte. As lembranças vinham como flechas, a infância nos estábulos, as tardes de colheita com os irmãos, as discussões cada vez mais intensas com o pai após a adolescência, mas nada doía tanto quanto o dia em que ele a expulsou. Ao chegar, não entrou pela frente. Seguiu pelo cercado lateral, onde sabia que o velho portão de madeira costumava estar destrancado. O cheiro da terra molhada e dos eucaliptos antigos a invadiu, trazendo um misto de saudade e mágoa. Entrou pela cozinha, silenciosa, e ninguém pareceu notar sua presença até que a empregada, Dona Lourdes, soltou um pequeno grito. Clara! Minha menina, é você? Clara assentiu, e o rosto da mulher enrugou-se em emoção. Ela largou o pano de prato no balcão e correu para abraçá-la. Foi um daqueles abraços que apertam a alma, que compensam meses de ausência em poucos segundos. Não posso ficar, só vim buscar minha carteira de trabalho. Está no meu quarto? Sim, vai, antes que seu pai chegue. Clara subiu as escadas correndo. Tudo estava como havia deixado. As paredes ainda decoradas com os recortes de revista, a cama feita com colcha de crochê, a escrivaninha com a mesma caneta rosa onde ela anotava suas ideias de moda. Pegou o documento, olhou em volta uma última vez e saiu. Mas ao descer, deu de cara com o pai, parado na porta da cozinha. O rosto dele endureceu. O que você está fazendo aqui? Só vim buscar minha carteira de trabalho. Já estou saindo. Você não tem mais nada aqui. Você é uma vergonha para essa família. Uma vergonha? Por engravidar? Por ser humana? E o senhor? Me expulsar grávida, no meio da noite? Isso é orgulho ou covardia? O pai ficou em silêncio por alguns segundos. Havia algo nos olhos dele, talvez arrependimento, talvez raiva por ser confrontado, mas logo sua expressão endureceu novamente. Saia agora. Clara não respondeu. Caminhou em direção à porta com passos firmes. Antes de cruzar o batente, virou-se. Eu não preciso mais da sua aceitação. Eu vou construir minha vida, e um dia o senhor vai se orgulhar de mim, mesmo que nunca diga isso em voz alta. Saiu. O vento quente soprou contra o seu rosto enquanto ela atravessava a estrada de volta para a fazenda. Mal sabia ela que alguém a observava de longe. Rafael, parado em sua caminhoneta, havia seguido o mesmo caminho de volta para a fazenda. Não sabia explicar por quê, apenas sentiu que precisava garantir que ela estivesse bem. Quando a viu saindo da casa, sozinha, com os olhos vermelhos e os ombros eretos, soube que aquela mulher carregava uma força que muitos naquela cidade jamais entenderiam. Naquela noite, Clara não conseguiu dormir.
As palavras do pai, duras como aço, ainda ecoavam em sua mente, mas por mais que doessem, não eram mais capazes de quebrá-la. Ela havia mudado. Cada humilhação, cada lágrima derramada, cada silêncio suportado havia moldado uma nova versão de si mesma, mais forte, mais consciente de seu valor. O rosto de Rafael também não saía da cabeça dela. Quem era aquele homem? Por que interveio? O que ele via nela que mais ninguém conseguia enxergar? Pela primeira vez em semanas, Clara sentiu algo além da dor: curiosidade. Do outro lado da cidade, Rafael também estava acordado. Sentado na varanda de sua casa, um copo de café frio nas mãos, ele encarava a escuridão como se esperasse uma resposta. Aquela jovem despertara algo nele. Não era apenas pena, era identificação. Ele também conhecia o gosto da rejeição, do julgamento alheio, das segundas chances negadas. No dia seguinte, Clara voltou à rotina com a tia. Passou a manhã costurando vestidos sob encomenda, ouvindo a velha vitrola tocar músicas antigas, tentando não pensar. Mas o destino tem seus próprios planos, e naquela tarde, ao abrir a porta para uma nova cliente, deu de cara com o Rafael. "Me disseram que você faz roupas sob medida", ele disse com o tom calmo de sempre. "Faço sim. Para mulheres." Clara respondeu surpresa. "Preciso de um presente para minha irmã. Algo especial. Ouvi dizer que você tem talento." Ela hesitou, mas a tia surgiu na porta da cozinha com um sorriso forçado. "Pode entrar, moço. A Clara adora desafios." E assim começou. Nos dias que se seguiram, Rafael apareceu mais vezes. Às vezes com tecidos, outras com croquis antigos da irmã que morava no sul e viria visitá-lo. Os encontros eram breves, sempre respeitosos, mas havia algo nos olhares trocados, nos silêncios compartilhados, que dizia mais do que qualquer palavra. Enquanto isso, os boatos se espalhavam pela cidade. Alguns diziam que Rafael estava interessado em Clara, outros que queria apenas ajudar. Havia quem falasse com desprezo e quem observasse com curiosidade. Ângela, ao descobrir as visitas, ficou furiosa, não apenas por inveja, mas por orgulho ferido. Rafael havia recusado o convite dela para o jantar da prefeitura semanas antes. Agora aparecia na casa da rejeitada? Inaceitável. "Ele vai se arrepender", murmurou, ao lado da mãe. "Vou mostrar a ele quem a Clara realmente é." Dias depois, Clara foi convidada a entregar pessoalmente o vestido na fazenda de Rafael. A irmã dele havia chegado e queria conhecê-la. Nervosa, Clara vestiu o melhor que tinha, prendeu os cabelos e seguiu a pé até a propriedade. A casa era grande, mas simples. Clara foi recebida com um sorriso caloroso por Elisa, a irmã de Rafael, uma mulher de fala suave e olhos atentos. Conversaram por horas sobre moda, sobre viagens, sobre família. Clara sentiu-se acolhida, como há muito não sentia. Rafael as observava de longe, fingindo estar ocupado com relatórios, mas claramente encantado. Ao final da visita, acompanhou Clara até o portão. "Obrigado por vir", disse, tocando levemente o braço dela. "Obrigada a você, por tudo." Houve um silêncio. Os olhos de Rafael buscavam os dela com algo que ia além da gratidão. Mas antes que qualquer coisa fosse dita, um cavalo entrou apressado pela estrada. Era um funcionário da fazenda. "Senhor Rafael, temos um problema. É melhor vir agora." Ele assentiu, lançou um último olhar a Clara e desapareceu com o cavaleiro. No caminho de volta, o coração de Clara batia acelerado. Não sabia se era pelo que quase aconteceu ou pelo que ainda poderia acontecer. Na manhã seguinte, encontrou uma carta sobre a porta. Papel firme, caligrafia forte. "Preciso conversar com você. Hoje, no mesmo lugar onde nos vimos pela primeira vez. R."
Clara chegou ao local no fim da tarde. Rafael já a esperava. Sem rodeios, ele começou. Eu sei que mal nos conhecemos, mas eu sinto algo, e não é impulso. É como se eu visse em você o que o mundo insiste em esconder. Ela ficou em silêncio. A brisa quente soprava leve entre as árvores. Você é uma mulher de coragem, Clara. E eu, um homem tentando recomeçar. Não sei o que o futuro guarda, mas quero que você saiba que tem em mim um aliado, um amigo e, se permitir, algo mais. Os olhos dela se encheram d'água. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se vista e talvez amada. O convite para um simples encontro no campo despertou algo novo em Clara. Não era apenas o gesto de Rafael, mas a segurança com que ele a olhava, a maneira como suas palavras tinham o poder de silenciar as vozes que ela carregava por dentro. Pela primeira vez, ela se sentia não apenas respeitada, mas valorizada. Aquela noite marcaria uma transição, não apenas na relação entre os dois, mas também na maneira como Clara encarava o próprio futuro. Nos dias que se seguiram, a presença de Rafael tornou-se mais constante. Ele não forçava encontros, não exigia nada, simplesmente aparecia. Trazia flores silvestres, livros antigos, ou sentava-se na varanda para conversar com a tia de Clara, Dona Marlene, que já não escondia a afeição pelo rapaz. Os vizinhos, é claro, não deixaram de comentar. A cidade era pequena demais para guardar segredos. Foi num desses fins de tarde que Rafael fez o inesperado. Convidou Clara para jantar na casa dele. Não seria uma ocasião formal, mas íntima, apenas os dois e sua irmã Elisa. Clara hesitou, mas aceitou. Havia algo reconfortante na sinceridade dele. Naquela noite, Clara usou um vestido simples, azul claro, feito por ela mesma. Prendeu os cabelos num coque delicado e levou um pequeno pote de doce de leite feito por Dona Marlene como presente. Quando Rafael a viu na entrada da casa, parou por um segundo. Aquilo bastou para Clara entender que ele estava tão nervoso quanto ela. O jantar foi tranquilo, cheio de risos, memórias de infância de Elisa, histórias sobre a mudança de Rafael para a fazenda. Mas o ponto alto veio quando, ao final, Elisa deixou os dois sozinhos na varanda. Rafael olhou para Clara com um brilho diferente nos olhos. Eu não sabia que sentiria isso de novo. O quê? Vontade de começar algo com alguém. Sem medo do passado, do que vão dizer. Só começar. Clara ficou em silêncio. Havia tanto que queria dizer, mas não sabia por onde começar. Então apenas tocou a mão dele sobre a mesa. Foi o suficiente. Mas nem todos estavam felizes. Ângela, inconformada com a aproximação dos dois, tramava algo. Sabia que Rafael havia passado por um escândalo em sua cidade natal e conseguira abafar o caso. Decidida a usá-lo contra ele, procurou um contato em um cartório distante. Descobriu detalhes sobre uma antiga acusação envolvendo a morte da esposa de Rafael, um boato que nunca fora provado, mas que para quem quisesse destruir reputações, bastava. Ângela armou tudo para revelar a história na reunião anual de produtores, onde Rafael seria homenageado. Preparou um discurso surpresa, com suposta indignação moral, e avisou a imprensa local, tudo cuidadosamente cronometrado. No dia do evento, Clara chegou à sede da cooperativa acompanhada de Rafael. Todos os olhares estavam sobre eles. O casal agora era assunto principal em Santa Ângela. E quando o microfone foi passado para Ângela, Clara já sentia o ar mudar. Antes de parabenizarmos este homem, precisamos conhecer sua história completa, começou Ângela, em tom teatral. Não seria justo com nossa comunidade ignorar o passado de quem nos representa. Ela então começou a narrar, com detalhes, os boatos sobre a esposa falecida de Rafael. Mencionou os arquivos antigos, a investigação, as suspeitas nunca confirmadas. A sala mergulhou em silêncio. Rafael permaneceu imóvel,
Clara, ao seu lado, apertou sua mão com força. Quando Ângela terminou, Clara levantou-se. Posso falar? O público, em choque, assentiu. Todos aqui conhecem meu passado. Fui julgada, humilhada, rejeitada. E este homem que agora tentam destruir foi o único que me estendeu a mão. Ele não me perguntou sobre boatos, ele me olhou nos olhos. E se esse é o critério para julgar caráter, então Rafael Antunes tem mais honra do que todos vocês juntos. O silêncio foi quebrado por um aplauso. Primeiro, de Elisa, depois, de Dona Marlene. Em minutos, metade da plateia estava de pé. Ângela, pálida, saiu da sala sem dizer mais nada. Na saída, Rafael parou Clara. Você fez isso por mim? Fiz por nós. Porque se tem algo que aprendi aqui, não importa o que dizem, mas quem caminha ao seu lado. No dias que se seguiram à humilhação pública de Ângela, a cidade parecia mais silenciosa. Os olhares que antes seguiam Clara com desprezo, agora carregavam respeito, ou, no mínimo, curiosidade. Ela havia se levantado diante de todos e defendido um homem marcado por boatos. Isso não apenas mudava a imagem que tinham dela, como também fortalecia o vínculo com Rafael. Apesar disso, Clara sabia que aquela paz era frágil. A memória coletiva de Santa Ângela era curta para virtudes e longa para escândalos. Ela e Rafael começaram a andar juntos com mais frequência, passeando pelas estradas de terra, visitando pequenas propriedades e apoiando mulheres que, como Clara, haviam sido silenciadas. Foi numa dessas visitas que encontraram Julieta, uma moça de olhos escuros e sorriso contido, vivendo sozinha com a filha pequena. Julieta trabalhava como empregada na cidade, mas tinha talento como bordadeira. Clara logo a convidou para ajudar nas encomendas de costura. Rafael, por sua vez, ofereceu ajuda para reformar o pequeno galpão onde Julieta vivia. Aquilo selou uma nova amizade e, sem que Clara percebesse, plantou a semente de um novo conflito. Julieta era grata, mas também solitária, e como toda mulher que vive à sombra dos próprios traumas, carregava um olhar que procurava abrigo. Clara não notou, mas aos poucos Julieta passou a observar Rafael com mais atenção do que o normal. Não havia malícia, mas havia esperança. Uma tarde, Clara chegou à fazenda para um café com Elisa e encontrou Julieta ali, sentada com Rafael na varanda. Riam juntos. Quando Clara se aproximou, Julieta levantou apressada. Só vim trazer uns bordados. Estavam no prazo, achei melhor entregar logo. Claro, sem problemas, respondeu Clara, tentando esconder o desconforto. Rafael, por sua vez, parecia não perceber a atenção, mas Elisa, sempre atenta, puxou Clara para dentro da casa. Tá tudo bem entre vocês? Claro, por que não estaria? Porque às vezes o que mais assusta não é a rivalidade declarada, é a gentileza silenciosa. Clara ficou pensativa. Não era ciúmes, era a intuição, e ela havia aprendido a confiar nela. Na semana seguinte, durante uma reunião comunitária sobre incentivo ao comércio local, Rafael sugeriu que Clara e Julieta liderassem um projeto de moda e costura para mulheres em situação de vulnerabilidade. Clara ficou feliz. Era sua chance de retribuir tudo o que recebera. Mas à noite, enquanto fechavam os detalhes do projeto, Julieta soltou uma frase que ficou martelando. Você tem sorte, Clara. Rafael é um homem raro e tão generoso. Clara sorriu, mas algo em seu tom parecia mais do que simples admiração. Sentiu um nó no estômago. Dias depois, Rafael convidou Clara para um piquenique no campo. Era um lugar que ele costumava visitar quando precisava pensar. Levaram frutas, livros e ficaram deitados sobre a sombra de um ipé amarelo. Foi ali que Rafael falou pela primeira vez sobre o futuro. Clara, eu quero que a gente construa algo juntos.
Não só um relacionamento, mas uma vida, um lar. Não preciso de cerimônia, só de você ao meu lado. Ela ficou em silêncio. O coração batia forte demais para responder de imediato. Mas então, com um sorriso tímido, assentiu. Era tudo o que sonhara, e mais. Na volta, encontraram Dona Marlene aflita. Julieta havia passado mal e sido levada ao posto de saúde. Clara correu para lá, preocupada. Quando chegou, encontrou Rafael já ao lado da cama, segurando a mão da moça que chorava. Clara parou na porta, imóvel. Rafael não viu sua presença. Julieta falava baixo, dizendo que estava sozinha e que não sabia como teria suportado sem ele. Clara sentiu uma dor que não esperava. Voltou para casa em silêncio. Naquela noite não dormiu. Pela manhã, Rafael apareceu. Percebeu o olhar distante de Clara e insistiu. Aconteceu algo? Você a ama? O quê? Claro que não. De onde tirou isso? Vi vocês ontem. Ela estava frágil e você parecia envolvido. Clara, ela precisava de apoio. Eu só estava sendo humano. Eu sei. Mas às vezes a compaixão pode ser confundida com esperança. Rafael segurou as mãos dela. A única mulher por quem tenho esperança de um futuro está aqui, na minha frente. Clara chorou. Não por ciúmes, mas por medo. De perder, de se enganar, de amar de novo. Mas ali, naquele abraço apertado, ela soube que o coração de Rafael era dela. E isso bastava, por enquanto. Os dias passaram e a primavera chegou com seus ventos suaves e flores coloridas. A cidade de Santa Ângela parecia menos áspera, como se aos poucos aceitasse que a vida seguia, mesmo para aqueles que ousavam desafiar as convenções. Clara e Rafael continuavam firmes, construindo não só um relacionamento, mas também um novo tipo de respeito junto à comunidade. O projeto de costura com Julieta crescia rapidamente. Outras mulheres começaram a participar, contando suas histórias, dividindo dores e esperanças. Clara tornara-se uma referência, não por ser perfeita, mas por ter sobrevivido às cicatrizes com dignidade. Mas um novo desafio se aproximava. Rafael foi chamado para uma reunião estadual de produtores, onde poderia apresentar o seu projeto de reintegração social rural. Era uma grande oportunidade, e ele queria que Clara fosse com ele. Pela primeira vez, seriam vistos como um casal fora dos limites da cidade. Clara hesitou, não por vergonha, mas por medo. Medo de ser julgada outra vez. Rafael, com paciência, a encorajou. Você não precisa se provar para ninguém, Clara. Só precisa ser quem é. No dia do evento, Clara usou um vestido longo, bordado à mão por Julieta e pelas outras mulheres do projeto. Cada ponto parecia carregar um pedaço da sua história. Ao chegar ao local, olhares curiosos recaíram sobre ela, alguns com respeito, outros com crítica. Mas ela andava firme, ao lado de Rafael, de mãos dadas. A apresentação de Rafael foi um sucesso. Ao final, ele pediu a palavra novamente. Quero agradecer a uma pessoa que mudou a minha vida. Clara não só me ajudou a acreditar de novo em mim, como transformou dor em força. E se hoje eu sou um homem melhor, é porque ela acreditou nisso antes de mim. O público aplaudiu de pé. Clara segurava as lágrimas. Era mais do que uma declaração pública, era a validação de tudo que ela havia suportado. Mas nem tudo estava resolvido. Ao voltarem para a cidade, souberam que o pai de Clara havia sofrido um acidente leve na fazenda. Ela não o via desde a última discussão. Apesar de tudo, decidiu visitá-lo. Encontrou o velho sentado na varanda, com a perna enfaixada e o olhar perdido. Ele não disse nada quando ela se aproximou. Apenas observou. Vim ver como está. Estou vivo,
mais do que você desejaria, talvez. Nunca desejei seu mal, só queria ser aceita. Ele ficou em silêncio por alguns instantes. E agora vive com aquele homem? Sim, e ele me respeita como a filha que o senhor um dia teve. Ele respirou fundo. Pela primeira vez abaixou os olhos. Você tem mais coragem do que eu tive em toda a minha vida. Foi tudo o que conseguiu dizer, mas para Clara era o começo de algo novo. Na semana seguinte, Rafael surpreendeu Clara com um pedido simples, mas simbólico. Queria construir uma nova casa, do zero, em um terreno entre suas terras e a cidade. Queria começar do início com ela, um espaço que simbolizasse tudo o que haviam vencido. Ela aceitou. A casa começou a ser erguida com a ajuda de amigos, mulheres do projeto e moradores locais. Enquanto os bricóvons subiam, Clara sentia o peso do passado ir se dissolvendo. Não era mais a jovem humilhada na praça. Era uma mulher que inspirava outras, que tinha uma história e que agora escrevia um novo capítulo com suas próprias mãos. O dia da inauguração da nova casa foi também o dia em que Rafael, sem joelhos dobrados, nem anel de luxo, apenas olhando em seus olhos, disse: "Não preciso de cerimônias, Clara. Só quero envelhecer ao seu lado. Você aceita?" Ela riu chorando. "Eu já aceitei no dia em que você estendeu a mão para mim naquela praça." E foi assim que Clara transformou humilhação em força, julgamento em exemplo e solidão em amor. Sua história não é apenas dela, é de todas as mulheres que um dia foram caladas, mas encontraram voz, que foram rejeitadas, mas se tornaram inesquecíveis, que caíram diante de todos, mas se levantaram com dignidade. Se você se emocionou com essa jornada, deixe um comentário aqui embaixo. Você já enfrentou algo parecido? Já sentiu que o mundo te virou as costas? Compartilha com a gente. Sua história pode inspirar outras pessoas. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar as próximas histórias emocionantes. Toda semana, um novo capítulo da vida, da dor e da superação. Porque aqui, cada mulher tem voz, e toda voz merece ser ouvida. Até a próxima!